O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, meus caros, podem se sentar. Cumprimentar aqui ao Wagner e a Juliana, que completam 26 anos de vida matrimonial. Que Deus abençoe e guarde. Também o Wagner, que está completando hoje 26 anos de vida matrimonial, também faz aniversário. Então, que Deus abençoe a vocês e os guarde. Meus caros, a imagem e a beleza da palavra, a imagem e a riqueza do que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentou como horizonte para a felicidade, parte pela compreensão fundamental, singular, única, de reconhecermos-nos e sabermos-nos como discípulos dele. Deixe-me explicar. No tempo ao qual Jesus viveu, aqueles que queriam aprender mais sobre a Escritura, aprender mais sobre a vida, aprender mais sobre o que significa, na verdade, ser fiel à Escritura e a viver com ela e dela, o discípulo, ele tinha um horizonte, algumas possibilidades. A primeira possibilidade seria a de entrar na escola de um grande e renomado mestre da Escritura. Para isso, ele iria até aquela pessoa, que seria um renomado mestre, e pediria para entrar na sua escola, se tornar seu discípulo. Mas vejam que coisa. Existiam vários mestres. Logo, todos procuravam aqueles que eram mais renomados.
Lembremos, por exemplo, que em Atos dos Apóstolos vai se dizer de Gamaliel, que foi um renomado mestre no tempo de Jesus. Bom, isso não acontece com Jesus. Não são os discípulos que vão pedir para que ele entre. É ele quem chama os seus discípulos. E para termos uma ideia, os discípulos entravam, os melhores discípulos, aqueles que se destacavam, entraram nas melhores escolas. E a trupe que Jesus convida para ser seus discípulos, a começar de mim, não é lá assim, né? Porque eu me conheço. Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos. Basta ler um pouquinho a Escritura e ver o comportamento deles, nós vemos assim, mas Jesus escolheu mal. Só tem um detalhe. E aí que está a grande riqueza. Todos eles são imagem de todos nós. Todos eles, de algum modo, falam de mim. Falam de você. E quando Jesus diz isso, o discípulo não pode estar acima do seu mestre. O máximo que ele vai conseguir fazer é ser tanto quanto o mestre. Não adianta um discípulo achar que vai caminhar com seu mestre, aprenderá todas as coisas, poderá até ter um conhecimento muito maior. Mas o destino de todo discípulo, a meta de todo discípulo também deveria ser um mestre. O servo, qual o parâmetro que ele tem? O seu senhor, que tem todas as coisas, então ele quer ser como o seu senhor. Só que aí vem o que Jesus vai dizer. Vejam só, vocês são meus discípulos. Aqueles que se opõem a mim, me chamaram de Beelzebu, diabo. Se eles falaram isso de mim, qual é a sorte que vocês estão esperando? O que vocês estão esperando que eles falem de vocês? Se vocês realmente forem meus discípulos, se vocês realmente estiverem conscientes do que é ser meus discípulos, vocês entenderão que eu estou seguindo a um Senhor que não tem como pretensão falar o que os outros querem ouvir. E nem fazer o que os outros querem que se faça. E nem agir conforme o conhecimento mediano e a forma mediana de viver a vida como muitos vivem. O horizonte que eu apresento a vocês é outro. Por isso, agora é o tempo. Se vocês aprenderam comigo, anunciem o Evangelho e façam tudo o que está ao alcance de vocês para que, cada vez mais, as pessoas tomem conhecimento do que é que eu vim propor a vocês. Isso não vai ser uma palavra, isso vai ser um jeito, um modo de viver. Se vocês entraram na minha escola e quiseram entrar na minha escola e aceitaram entrar na minha escola, esse é o caminho que eu chamo a vocês. Não para passar o tempo, mas para qualificar a vida. Uma vida que tão qualificada tem a capacidade de ser um lampejo ou um sinal como a vida de José, que nós estamos terminando de escutar na liturgia, a vida que ele foi, a vida que levou e o que significou. Vejam que coisa.
José aprendeu na história, e aqui eu repito, é importante nós lembrarmos disso, depois de ser vendido pelos seus irmãos, de ser escravo, depois de comer o pão que o diabo amassou, se tornar um grande e importante homem no Egito. Ele pôde perceber ao longo de sua história como que Deus, na sua infinita bondade, o ajudou a dar passos, não para si próprio, mas para participar de algo muito mais importante. Algo tão importante que foi a salvação para seus irmãos que o rejeitaram, para seu pai, para o próprio povo egípcio e para aqueles que estavam à volta num período de grande fome. Só tem um detalhe. Na cena que nós temos no dia de hoje, o pai de José está morto. Eles vão sepultar o pai. E se José tinha uma única coisa que o impedia de se vingar de seus irmãos, era seu pai. E agora, com a morte do pai, os irmãos sabem disso. Se ele resolver revoltar-se contra nós, nós estamos perdidos. Só tem um detalhe. José aprendeu, ao observar a sua história, que ainda que possam tê-lo oferecido o que há de pior, ele podia oferecer algo muito maior e muito melhor que ele recebeu ao longo de toda a sua história e consegue perceber ao seu redor. Aquele que o chamou não porque era bom, aquele que o chamou não porque era o melhor, aquele que o fez participar do seu sonho de vida para todos, demonstrou tamanho carinho e tamanho cuidado que o seu coração é capaz agora de dizer: eu não estou brincando de perdoar a vocês, meus irmãos. Eu realmente os perdoei. Ele teve um único mestre. Ele aprendeu com um único Senhor. Aquele que dele cuidou desde o ventre materno e tudo fez para suprir as necessidades de todos, inclusive as nossas. Ele aprendeu aquilo que significa e que Jesus hoje diz: vocês não valem muito mais do que pardais? Vocês não valem muito mais do que pardais? Então, se valem muito mais do que pardais, vivam conforme o valor que vocês sabem ter. Façam com que esse valor não seja simplesmente para vocês, mas para todos. Isso não significa que olharão para vocês e sempre entenderão e dirão: como vocês são bons. Às vezes vocês serão chamados de Beuzebu, de demônios, como eu fui chamado. Mas o ponto central é o seguinte: vocês sabem a quem estão seguindo? Vocês acreditam em quem estão seguindo? Vocês creem que vale a pena seguir a quem estão seguindo? Vocês acreditam na vida a qual vocês são chamados, proposta por aquele a quem estão seguindo? Enfim, a nossa medida, a medida que deveríamos realmente buscar alcançar, não é daquele grupo, não é daquela pessoa, não é daquela ideologia política, nem filosófica. A medida que nós deveríamos procurar realmente, com afinco,
é ser como o nosso Mestre, Senhor. Nos dedicamos tanto a tantas coisas, que são importantes e preciosas, mas nos dedicamos com o mesmo afinco para manter a dignidade da vida, que vale mais do que pardais? Ou não? Pensemos um pouco sobre isso. Talvez, e eu tenho certeza, isso faz uma grande diferença no modo de olhar a vida, no modo de olhar as pessoas, no modo de fazer as escolhas. Humildes. Procurai, Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Ele é a nossa medida. Confiando nele de pé, apresentemos nossas preces.